Bom dia, meus amados do sexto ano. Professor Douglas com mais uma aula de história para vocês. E hoje a gente vai falar sobre algumas curiosidades do Império Romano. E na live de hoje também daremos uma continuidade sobre essas curiosidades. A nossa tarefinha de hoje é o seguinte, eu já vou começar falando da tarefa. É bem legal. Você vai escolher 3 dessas curiosidades, tanto da nossa aula gravada, como da nossa live, e vai separar as 3 que mais chamam a atenção de vocês em relação ao Império Romano. Vamos lá, professor Douglas, solta as curiosidades para nós. Eu vou falar algumas, tá? Que eu não vou falar na live, que são essas. E algumas da live também eu já vou comentar aqui, tá? Para depois a gente discutir aí na nossa live. Ok? Vamos lá então, meus amores. Fatos curiosos sobre Roma. Rômulo e Remo. Não é mesmo, professor? Rômulo e Remo. Rômulo e Remo. Os 2 gênios da mitologia romana, daquela história mitológica da fundação de Roma. Será que eles existiram, professor? Será que Rômulo e Remus realmente eram aqueles gêmeos que foram amamentados pela loba? Não, meus queridos. Tudo indica que Rômulo e Remo não existiram. Tá? Foi uma criação dos romanos principalmente para justificar aqueles que estavam no comando, na política, tá? Na elite romana, que eram os patrícios, que eles diziam ser descendentes de Rômulo, o fundador de Roma. Então é uma curiosidade, tudo indica que eles não existiram. Lívio e seus 142 livros. Lívio foi um dos maiores escritores romanos. A maioria das coisas que nós sabemos hoje sobre o Império Romano é graças às obras de Lívio. Então gravem bem esse nome, porque Lívio foi um dos maiores escritores romanos. 142 obras, 142 livros. Olha só, gente, que autor, hein? Romano. Aníbal, tá? Aníbal, ele foi um dos responsáveis pela maior derrota romana, tá? A mais vergonhosa derrota romana foi graças a Aníbal. Tá? 70.000 soldados romanos. Olha só, gente. De 50 a 70 mil soldados romanos mortos e capturados, enquanto, tá? Somente 6.000 homens de Cartago morreram. Olha a diferença nessa batalha. De 50 a 70 mil soldados romanos morreram, enquanto somente 6.000, tá, de Cartago acaba morrendo. E Aníbal foi o comandante responsável por essa vergonha romana, tá, pessoal? Arquedutos. Gente, os arquedutos, tá? Só para vocês entenderem, eram construções, tá? Feitas de pedra, que eram condutores, tá? Eram canais para conduzir a água para as cidades, para as plantações. Ao todo, tinha 11 arquedutos em Roma. 11. Mais de 800 quilômetros de arqueduto. E isso é muito interessante, sabe por quê? Que é muito interessante? Pelo seguinte, era tudo com a gravidade. Então você imagina
quanto cálculo matemático foi utilizado ou quanto projeto, tá, de engenharia foi utilizado para construir esses arquidutos. Era na caída da água. Você imagina, para construir 800 quilômetros de arquiduto, tinha que ser uma caída mínima para chegar ao destino, porque se fizesse uma caída muito drástica, não dava nem 1 quilômetro de caída, não dava poucos quilômetros. Então teve que ser uma obra, tá, com muita conta de matemática, muita física empregada, muita engenharia para que fosse eficaz. E era, gente. Essa água era conduzida até as cidades, até as plantações. Com esses arquedutos, tá? Os romanos eles tinham mais tempo agora, porque agora a água era distribuída tanto nas cidades como nas plantações, na agricultura. Então os romanos eles tinham mais tempo para exercer outras funções, como a política, como o comércio que se desenvolveu ali, enfim. Então os arquedutos foram muito, mas muito importantes para o Império Romano. Olha que curiosidade. Pontes romanas. Pontes romanas, tá? As pontes romanas eram tão bem construídas, elas eram tão fortificadas e tão bem arquitetadas, tá? Que muitas dessas pontes são utilizadas até os dias de hoje, como é essa ponte de Alcântara, tá? É uma ponte que ainda é utilizada e foi construída, sabe quando? Quase 2000 anos atrás, tá? E nós vemos aí muitas obras, tá, de pontes e obras recentes que já estão danificadas, que já estão condenadas, e essa ponte de quase 2000 anos que ainda é utilizada, que é a ponte de Alcântara. E algumas curiosidades que iremos abordar na live, tá? Que nós falamos ali, né? Que está ali no texto, ó. Por outro lado, apesar de vai falar ali em relação aos banhos públicos, que nós vamos comentar um pouco como que era esses banhos públicos, tá? Piscinas no meio da cidade, muitas das vezes aquecida, onde as pessoas se reuniam para um banho coletivo. Ali elas socializavam, ali elas trocavam ideias, ali elas falavam de política, tá? Isso as pessoas menos favorecidas. Quando as pessoas eram mais favorecidas, que tinham faz-me-rir, Cashneggs, eles tinham suas piscinas particulares e muitas das vezes não participavam desses banhos públicos. Ai, que nojento, professor! Nossa, como que pode, né? Eles todos juntos numa piscina. Enfim, gente, mas era a prática da época, tá? Vamos falar um pouquinho da palavra candidato, a origem dessa palavra, tá? Que tem tudo a ver com a vestimenta, com a toga que eles usavam, tá? Principalmente aqueles que se candidatavam ao Senado ou a qualquer cargo político. Então essa palavra candidato, ela vem mais dessa veste mesmo, e nós utilizamos até hoje, tá? Essa palavra no nosso cotidiano. Vai falar um pouquinho sobre os cristãos na época, que na época eles eram considerados os ateus, porque existia uma prática religiosa na época e, né, eles estavam indo contra aquela prática. Hoje mudou o quadro porque os cristãos, eles são maioria, e aí inverteu esse papel aí, vamos dizer assim. Hoje os ateus são aqueles que não acreditam em nada. Na época os cristãos eram considerados ateus ou pagãos, né? Vai falar ali em relação aos escravos sendo trocado por sal. Isso eu vou comentar ali na nossa live. Essa questão da troca de escravos por sal, a questão do valor do sal no Império Romano, até o porquê desse valor, porque a finalidade do sal eram ali algumas, como por exemplo, conservar os alimentos ou
Hoje existem vários métodos para conservação dos alimentos, ou até mesmo como antibiótico. E hoje também nós temos vários antibióticos eficazes aí no mercado farmacêutico, ou na indústria farmacêutica, tá? Muitos desses escravos eram tratados bem pelos seus senhores, tá? Até porque eles produziam mais. Quanto melhor o escravo era tratado pelo senhor, maior era a produção desse escravo, tá? Vou falar sobre algumas iguarias, como a língua do flamingo, por exemplo, que era uma iguaria utilizada no Império Romano. Vou falar de Júlio César, que nunca foi imperador romano. Ele era de alta patente militar, era um dos maiores cargos do Império no período da República e depois se instala uma ditadura. Mas ele nunca foi nomeado imperador do Império. Outra curiosidade também de Júlio César é que ele nunca se casou com Cleópatra, como eles falam. Eles tiveram um caso. Ele ajuda Cleópatra em uma das batalhas no Egito. Ele faz com que Cleópatra fosse a única, tá, a governar o Egito, porque eram dois. Tá? Então ele faz isso. Eles têm um relacionamento. Eles chegam a ter até um filho, Júlio César e Cleópatra, mas ele não é imperador romano. E vai falar um pouquinho ali dos gladiadores. E aí a gente vem com algumas penas também da época, tá? Eu não sei o porquê que tá acabando a iluminação, porque que tá oscilando tanto essa iluminação minha aqui, mas ok, prof. Gente, então assim, ó, de todas essas curiosidades que eu falei nessa aula de hoje e das curiosidades que eu vou falar na nossa live de hoje, escolham 3. Anotem essas 3 que mais chamaram a atenção de vocês e postem como tarefa. Essa tarefa eu vou deixar um pouco mais curta, eu vou deixar até quinta-feira, porque quinta eu vou dar outra tarefa. Então, esse foi o nosso tema de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Aquele beijo no coração de cada um. Saudades dos meus lindos. Hashtag saudade dos meus lindos, tá? Principalmente esse 6º ano que é o meu xodó. Certo, meus amores? Um beijo no coração e até a nossa próxima aula. Não esqueçam de fazer as tarefas, não esqueçam de postar, porque é através delas que vocês têm ali a nota global, que vocês vão ter um bom desempenho no final do trimestre. Beijinho no coração e fui!